Olá, eu sou Ricardo Bonotto e estarei trazendo as notícias de economia. Hoje falaremos um pouquinho sobre o desemprego na pandemia. Diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a taxa de desemprego no Brasil aumentou consideravelmente. Indica-se que a taxa de desemprego deve chegar a 14,2% no final de 2020, isso segundo estimativas da Instituição Fiscal Independente, o IFE, do Senado Federal. No ano passado, a taxa média de desemprego no país ficou ao entorno de 12%, segundo dados do próprio IBGE. Ainda segundo dados do IBGE, no mês de fevereiro, o Brasil contava com pelo menos 33,600 milhões de trabalhadores com carteiras registradas. Com a crise provocada pelos efeitos do novo coronavírus, houve demissão de aproximadamente 70 mil trabalhadores só na capital paulista, segundo o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Na última semana de maio, segundo dados do IBGE, divulgados no dia 16 de junho de 2020, 10,87 milhões de pessoas estavam desempregadas. Na primeira semana do mesmo mês, esse número era de 9,81 milhões. Isso significa que 1 milhão de pessoas foram desempregadas a mais neste mês, o que acarretou em uma alta de 10,8%. Porém, indica-se que esse número pode ser maior devido ao número de empregos informais que existem no Brasil. O trabalho informal surge como uma alternativa para resolver, em curto prazo, os problemas causados ao trabalhador pela falta de emprego. Segundo dados do IBGE, existem 29,10 milhões de trabalhadores na informalidade. Na segunda semana de maio para a terceira, houve uma queda de 1.056 milhões de trabalhadores informais. Para compararmos a situação de desemprego no país com outros países, no mês de junho, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou um recente balanço do número de pedidos de auxílio-desemprego no país. Foram 1,54 milhões de solicitações do benefício, uma queda de 18,9% em relação à semana que terminou em 6 de junho. O número é um importante termômetro da situação econômica no país e vem ao encontro da tendência de queda que se apresenta desde o final de março deste ano. Apesar dos Estados Unidos serem o país mais afetado do mundo pela pandemia da Covid-19 e, consequentemente, sua economia sofrer fortes danos, é interessante observar que a recuperação do desemprego no país é muito mais rápida que no Brasil, que é vice-líder no lamentável ranking de número de casos confirmados do novo vírus. No Brasil, eles vêm crescendo sucessivamente, com um total de 12,4% de janeiro a maio de 2020. Hoje são cerca de 12,850 milhões de brasileiros sem emprego, o que representa 1.200.000 pessoas a mais na fila do emprego. As maiores taxas de desemprego no primeiro trimestre deste ano foram registradas na Bahia, com aproximadamente 20%, Amapá com 17%, Alagoas e Roraima com 16%, já os menores ficaram com Santa Catarina com 5,7%, Mato Grosso do Sul com 7,6% e Paraná com 7,9%. O que podemos perceber com esses dados é que, com o crescimento do número de demissões, teremos um aumento da precarização do trabalho. A precarização, a informalidade e o desemprego são faces da desestruturação do mercado de trabalho, onde a informalidade age como agente deteriorador das condições de emprego. A precarização do trabalho reflete em insegurança, incerteza, desproteção e desqualificação do mercado de trabalho. Cabe a nós, economistas, gestores, pensarmos em algumas políticas públicas de educação de emprego e renda para amenizar o efeito da crise pós-pandemia. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as notícias de economia.